Sabe qual é o meu sonho? Fazer um show assim, ó, que eu possa chamar a orquestra. Gente, sonho! Esses dias eu cheguei em casa, o Fernando estava assistindo um da Bjork, que tem coral, cordas e eletrônicos, né? Enfim, um show ali. Eu falei, gente, isso aqui é meu sonho. Um dia eu chego lá. Vai rolar, vai rolar. Oi, gente, eu sou Felipe Teles e hoje eu tô recebendo aqui em casa, mais uma vez, a Ima, que lançou disco novo no final do ano passado e a gente vai conversar sobre esse trabalho. Ela que tem um trabalho muito legal, uma estética muito interessante, uma sonoridade muito interessante e a gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora. Tudo bem, Ima? Tudo bem, prazer estar aqui com você na sua casa. Muito Vim bom aqui te de receber. novo, nesse bairro que eu amo. É verdade, a Ima morava aqui pertinho, tá matando a saudade da E levo rua. esse bairro no coração. É um prazer estar aqui. Muito bom te receber. A gente vai falar agora sobre o álbum que a Ima lançou no final do ano passado, em outubro, o Sentimental Palace. Você fala Sentimental Palace ou você fala ali um Sentimental Palace? Sentimental Palace. Sentimental Palace. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre esse disco, sobre o que ele é. Sentimental Palace, meu segundo disco. Eu trago esse castelo onírico, cheio de portas, simbologias, de coisas que eu vivi durante de 2023 para cá. Então, é um disco recente, por mais que eu tenha passado um tempo ali, né? O meu primeiro disco é de 2019, O Par de Olhos. E o meu segundo, acho que são 5, 6 anos depois. 5 19, anos. 24, 4. 5? Porque é em janeiro de 2000, quase 5 anos. Aham. Pronto. Então, O Par de Olhos, 2000... Duas pessoas de humanas Meu tentando Deus. fazer conta. Abafa. E aí, é isso, né? Teve um tempo considerável, então muitas pessoas perguntavam, e aí, quando vai sair seu segundo disco? E aí, enfim, eu não queria me pressionar, mas no meio disso teve a pandemia, e no meio desse tempo eu experimentei diversos singles, porque eu tinha uma dúvida, assim, de qual caminho estético eu ia seguir, tanto sonoro quanto visual, eu queria entender qual seria a nova fase da Ima. Então, esses anos foram importantes para essa pesquisa. E aí, em 2024, eu entendi o que era o Sentimental Palace. Ainda não era Sentimental Palace, não tinha esse nome. Mas quando vieram várias músicas que eu entendi que elas faziam sentido, onde eu posso alocar essas inquietações, essas músicas, esses estilos diferentes? Porque é um disco que cada música tem uma sonoridade diferente, uma temática diferente. Então, eu entendi que um hotel cheio de portas e cheio de universos faria sentido para abrigar todas essas músicas. E já na primeira música ali, eu acho que você traz uma coisa muito teatral, né, ali, com uma sonorização muito interessante. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Agora saiu também o Cultura Livre, né, com a Roberta, que você levou ali também um pouco de cenografia para apresentação. Sim. Na questão sonora, é um disco muito mágico, assim. E eu sou uma pessoa que eu amo cinema. Então eu quis trazer o cinema para o disco em forma de sonoplastia. Então nessa primeira música, é uma música que você escuta, né, a passageira S, que é essa personagem que vai passar por toda... na verdade, esse disco, o Sentimental Palace, é a história da passageira S. Que foi a primeira música que me pegou. É mesmo? E daqui a pouco vai sair... Ai, gente, já vou dar spoiler. Gostamos. Mas em breve vai sair um livro da Passageira S contando a história, nessas aventuras dela no Sentimental Palace. Escrito por você. Por mim e por Moisés Baião. Olha só, que interessante. E, enfim, daí a Passageira S, ela percorre, né, os corredores, abrindo as portas. Então dá pra... Eu queria que na primeira música as pessoas realmente conseguissem entrar dentro desse castelo e entrar dentro desse universo.
Então eu acho que show, disco, é sempre uma possibilidade de uma imersão, né? E eu Uhum. queria que fosse, com a experiência da escuta, fosse imersiva. Nos shows, essa coisa dos figurinos e cenários é proposital para as pessoas também entrarem dentro de um lugar, assim. Que legal. Me conta um pouco mais sobre esse livro. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer um universo, dá para desdobrar de tantas formas, que aí quando eu cheguei no livro, essa ideia, porque quando eu fui entendendo o que era um palácio, o que era um hotel, quem são os personagens desse hotel, como é esse hotel, o que que eu tô fazendo ali, quem que tá ali, sou eu na verdade, ou é um alter ego? Aí chegou a Passageira S. Então essa história foi sendo construída paralela ao disco. Uhum. Então, não necessariamente o disco tá numa ordem de uma narrativa linear, né? Mas essa história tá paralela, assim. Então, eu consigo, com cada música que tá no álbum, tá conectada com essa história que acontece em paralelo, da história do livro. E Passageira S é realmente um negócio muito literário, né? Parece mesmo um personagem de livro. Sim. Muito E eu legal. tô feliz agora de poder, fazer com que esse trabalho tome outras formas mesmo, porque é uma coisa que eu já disse em outras entrevistas, assim, que quando a gente tem um universo próprio nas mãos, ele é inesgotável, né? Você sempre pode criar novas camadas. Uhum. Então, também esse livro que vai sair, podem ter outros livros, né? Porque Harry Potter você tem lá 1, 2, 3, 4. Então, você cria um universo, você pode sempre fazer um livro novo, uma história nova, uma música nova, enfim. Enquanto você está trabalhando com ele, ele pode estar vivo. Que legal. E agora eu queria falar um pouco sobre a sonoridade do álbum, que eu entendi ali que tem coisas novas assim que você trouxe para esse disco. Tem muito metal, sopro, na segunda música ali tem uma bateria muito marcante, depois tem um sax, na terceira música, mas pro final também. Eu achei muito legal essas coisas que você trouxe novas nesse disco. Como é que você teve essa ideia de trazer essas camadas instrumentais aí pro álbum? Fê, eu já te contei que eu tocava em orquestra? Não! Tá aí. Eu entrei na orquestra, acho que eu tinha 11, 12 anos e fiquei até os 18 numa orquestra de uma escola de artes que eu estudei quando eu era mais nova. É nossa geladeira. Eu comecei na orquestra quando eu tinha 11, 12 anos e fiquei até os 18. Era numa escola de artes que eu estudei quando eu era pequena. E eu era apaixonada, assim, em tocar na orquestra. Eu tocava percussão erudita. E aí, quando eu fiz o Par de Olhos, é um disco que foi caminhando para o indie pop, indie rock brasileiro, que eu amo, mas foi algo muito recente, porque quando eu era mais nova, eu escutava rock clássico, MPB por conta da minha mãe, e rock por conta do meu pai, disco music escutava muito. E aí o indie chegou quase perto do Par de Olhos, quando eu fiz o Par de Olhos. Então, assim, era uma coisa recente. Então, quando eu quis fazer um segundo álbum e pensar na sonoridade, o que seria, eu quis trazer outras referências que eu tinha musicais mesmo. Aham. Então, queria trazer uma coisa. Eu escutava muito assim, porque o Par de Olhos é um disco bonito, mas tem muitas referências de fora. Então, e que timing, gente, sei lá, eu desde pequena eu escuto músicas em inglês, Sim. né? Também escutava isso, porque você compõe em inglês? Porque o inglês também tá em mim, estudo inglês desde pequena, então. E eu gosto de cantar outras línguas. Aí, me provocando, botei até uma música em francês no Sentimental Palace, e eu nem falo francês, foi só pela provocação também Que de legal. cantar uma outra língua que eu não sei e que eu acho bonito. Eu adoro É chique, línguas, né? é super chique. Enfim, mas é a sonoridade que você está falando, né, de cordas, de sopros, eu amo, eu venho desse lugar da orquestra também, então são instrumentos orgânicos que eu gostaria de integrar mais no que eu faço. Ficou lindo, assim, são uns solos, assim, uns momentos que é daqueles momentos, assim, para fechar o olho, né, e sentir, assim, é uma coisa realmente, assim, muito sensível, delicada, eu achei que ficou incrível. Sabe qual é o meu sonho? Fazer um show assim, ó, que eu possa chamar a orquestra. Gente, sonho! Esses dias eu cheguei em casa, o Fernando estava assistindo um da Bjork, que tem coral, cordas e eletrônicos, né, enfim,
no show balé. Eu falei, gente, isso aqui é meu sonho. Um dia eu chego lá. Vai rolar, vai rolar. E eu queria falar um pouquinho também sobre as parcerias do álbum. Você trouxe várias pessoas legais. Ima foi emo? Ima foi emo, gente. Foi daí que surgiu Lucas. Foi. Outra realização, né? Muito, assim... Eu jamais imaginei que fosse gravar com meu ídolo da adolescência, meu ídolo emo. Então foi muito legal. Foi uma coisa assim, de eu mandar o convite para ele, pouco tempo depois ele já me mandar a parte dele. Foi muito rápido, assim. E muito prestes a terminar o disco. Engraçado, né? Mas foi o primeiro contato de vocês ou você já tinha uns... A gente se seguia no Instagram, Tá. mas a gente não tinha conversado ainda. Aham. Mas foi muito rápido, assim, de eu mandar, ele mandar, inclusive com a Jupe também. Foi quase, o disco quase fechando, aí vieram essas vozes. Eu tava no ensaio, os meninos, ai, por que você não manda pro Lucas então, já que você... Que eu ficava, ai, gente, imagina o Lucas cantando. Ué, por que você não manda pra ele, boba? Aí mandei, deu certo. E rolou. E a Jupe a mesma coisa, gente, a E voz essa música com a Jupe ficou Gente, uma doideira, né? E Tem eu- ali um... é incrível, eu amo. Essa é uma música que eu escuto, eu já imagino a cena, vem o filme junto, né? Pra mim ela é muito visual. Lagosta Ostra. Muito legal. Visual. E Sofia? E a Sofia, essa daí já estava confirmado, logo que eu pensei no disco assim, entendi, essas daqui tem que ter Rita. E não podia não ter a Sofia, porque eu fiz essa música e logo que eu compus eu mandei pra Sofia, porque eu já sabia que ia ficar bonito na voz dela. E ela me mandou uma demo, e essa demo guiou a versão final que tá no disco. A forma como ela tocou o violão, que era muito diferente. Eu toco um violão meio troncho, assim, mas uma bossa nova mais clássica, assim. E a Sofia trouxe numa outra roupagem que guiou a versão final do disco. Uhum. Você gosta de Man I Trust? Eu gosto de Man I Trust. Você sabe que teve um dia que eu tava aqui em casa ouvindo música e aí começou a tocar a música do Par de Olhos com o Lau e eu. Uhum. Sun and Soul. E aí eu falei assim, olha, Man I Trust, tá tocando ali. E aí, de repente, entrou o Lau e eu cantando em português. Falei, oi? Aí eu fui ver, eu falei assim, gente, é a Ima. Eu achei muito parecido. Você sabe que eu já dividi noite com Man I Trust? A primeira vez que eles eram no Brasil, a gente dividiu noite. Tá aí, tá vendo? Tá tudo ali, ó. Tudo ali, ó. Não, foi muito legal. E eles são bem queridos, assim. Queria vê-los no Lola. No Lola. Quando esse vídeo for pro ar, o Lola já vai ter passado. Mas a gente tá gravando antes do Lola. Mas não vai rolar, então, de ver o show. Não. E vocês não tiveram contato ali? Tivemos. Tiramos fotos. E aí, na época... Ai, gente, vou contar. Mas Fofocas. na época eu falei... Emma, ia ser ótimo, né? Ima, enfim, chamado já, sabe? Já ia soltar essa. Mas eles são meio franceses, né? Porque eles são do Canadá e tem uma coisa meio francesa. Porque eles falavam em inglês e francês ali. E aí eu cheguei pra Emma, e aí então eles tinham uma coisa meio de ser um pouco fechados e tal, mas aí eu fui com cuidado. E aí, tudo bem? Deixei uma camiseta pra eles. E foi aqui em São Paulo? Foi em São Paulo, inclusive dei pra Emma e ela postou ela usando minha camiseta. Chique. Eu tenho essa foto dela de viagem no busão, assim, acho que indo tocar em alguma outra cidade aqui no Brasil usando minha camiseta. Achei muito fofa. Mas aí eu falei, eu adoraria gravar um feat com vocês. Ela, então, a gente não grava feat com ninguém. Ai, tá bom. Poxa. Mas eles me deram um pôster assinado. Que legal. Queridas. Mas eu achei, assim, e foi uma inspiração pra quando você gravou lá o Par de Olhos ou no momento... Eu acho que eu conheci Man I Trust um pouco depois. Acho que sim. Porque enfim, eu achei... Eu conhecia antes o projeto da Emma, acho que é Bernache, algo assim. Uhum. Eu conheci primeiro o projeto da Emma e depois conheci o Man I Trust. Legal. E... o Lollapalooza tá chegando, né? No caso, acabou de passar. E eu queria relembrar o seu show no Lollapalooza. Como é que foi a experiência de tocar naquele palcão? Eu lembro de chegar lá cedinho pra te ver.
E foi muito legal, tinha uma galera lá te dando uma força, você fez um super show, enfim, uma performance ali, tinha figurino, um figurino bafônico. Eu acho que, enfim, qual artista não quer tocar num palco grande? Sei lá, era um desejo meu, um sonho poder experimentar num palco grande, levar esse show, né? De pensar projeção, pensar cenário, figurino. Porque fora do Brasil é muito comum que os artistas indie, enfim, e não artistas muito grandes, já comecem a tocar em palcos grandes, em festivais. Mas eu ainda não tinha acontecido de eu tocar num palco tão grande assim. Então foi uma experiência muito nova e que eu tô doida pra fazer de novo já. Primavera Sound chegando aí, hein? Mas é isso, eu queria ter a oportunidade de poder tocar em mais palcos grandes desse jeito, assim, né? Eu acho que não, a gente não tem muito aqui, então quando tem é muito especial, a gente tem que abraçar e fazer da melhor forma possível. E eu acho que eu fiz exatamente como eu gostaria de fazer aquele show. Tava vestida como eu queria estar vestida, com meus amigos no palco, tive a Bebé fazendo backing vocal. Gente, assim, foi um sonho, sabe? Foi Foi demais muito esse lindo. show. Foi muito legal mesmo. E aí, falando sobre palcos incríveis, tá chegando aí um show num palco muito icônico aqui de São Paulo. E aí eu quero que você conte o que você pode contar. Gente, 10 de abril eu faço show no Sesc Pompeia. Já já Vai abre ser a no venda teatro ou no no teatro. teatro? Já já abre a venda Lindo de aquele teatro. ingressos. Gente, aí, tá vendo? Um sonho também, poder tocar em palcos icônicos que muitos artistas já passaram por lá. E eu já vi shows maravilhosos lá, então vai ser lindo. Tô muito animada de poder levar o Sentimental Palace, que por enquanto eu tenho só nesse formato grande, ainda não tenho esse show no formato pequeno, então tá sendo um pouco até complexo de levar esse show para muitos lugares. Então não vai ter muitas datas, já vou avisando. Aproveitem dia 10 de abril para ir, porque esse é um show que é isso, é muita gente no palco tocando, porque se você escuta o disco, é um disco de muitas camadas e a gente quer se aproximar um pouco da experiência do disco no ao vivo. Muito legal. Eu ia perguntar então se você tem planos de rodar por aí em 2026 com o show. Tenho. Tem, mas Eu é bom ir já, é bom ir logo. Venham. Mas é isso, eu acho que vai ser importante, né, adaptar, porque para nossa realidade do Brasil agora é um pouco complexo levar um show muito grande, né? Então, eu tô doida para montar também um outro formato que dê para eu rodar mais. Tem lugares do Brasil que eu ainda não fui, né? Nunca fui pro Nordeste, nunca fui pro Norte. Então, e eu sei que quanto maior a banda, é mais complexo de levar, mas já vou adaptar já já pra gente poder rodar, que eu quero muito tocar por aí, pelo Brasil. Muito legal. Obrigado de conversar comigo. Eu adoro você. Você foi minha companhia de chegada em São Paulo, assim. Eu escutei muito o Par de Olhos chegando aqui. E é muito legal te ter, assim, por perto, te ter aqui em casa. E deixa um recado pro pessoal, ir no seu show, escutar o álbum, compartilha alguma coisa que você queira sobre o disco. Gente, Sentimental Palace tá no mundo. Eu gostaria de convidar vocês a entrarem nesse castelo comigo, dar um rolê no Sentimental Palace. E se puderem, quando tiverem datas de shows nas cidades que eu for passar, venham, porque dá um trabalho de montar um show e tá muito especial. Eu vou amar se vocês forem. E é isso. E 10 de abril, Sesc Pompeia, venda de ingressos agora, por aqui. 10 dias antes, né? A partir de 30 de março. Já abre a venda de ingressos. É isso aí, fica ligado lá no site do Sesc e ouve o disco e fecha o olhinho e vai ouvindo essas camadas de instrumentos, essa voz maravilhosa, enfim, é isso. Escutem de fone, vai fazer muito sentido. E se puder escutar de fone, dar uma caminhada por aí escutando, vai ser uma experiência legal. Eu fiz isso hoje de manhã, fui de fone pro trabalho, ouvindo assim, Tudo. vendo a cidade, São Paulo, tem tudo a ver. É isso. Obrigado. Obrigada, Fê. É isso, entrevista completa no YouTube, melhores momentos no Instagram e tem também disponível em podcast no Spotify. Yes. Obrigado. Obrigada.